Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso devocional diário. Nós estamos aqui todas as manhãs e eu estou feliz que você faz parte disso. Se você não se inscreveu, se inscreva, ative as notificações. O texto de hoje é Romanos 9, do 24 ao 26. Nós estamos estudando Romanos e se você perdeu alguma coisa, volta lá, assiste os outros episódios depois para você entender essa construção maravilhosa que o apóstolo Paulo está fazendo. Romanos 9, 24, o texto diz assim: ou seja, nós a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Vamos orar? Deus, fala conosco. Pai, em nome de Jesus, abra o nosso coração e traga uma palavra. Amém. Amém e amém. Quando eu olho para este texto, eu aprendo algumas coisas que tem muito a ver com você e a primeira delas é: o evangelho rompe todas as barreiras. Não existem barreiras para o evangelho. A salvação nunca esteve nem nunca estará limitada. Deus amou o mundo inteiro de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a sua identidade, o seu passado, o seu histórico, o que você fez, o que você deixou de fazer, nada disso pode impedir você de ser salvo por Jesus Cristo. O Evangelho quebra todas as barreiras. Ele quebra barreiras de genealogia, barreiras de passado, barreiras de pecado. Não tem nada hoje que pode impedir o Evangelho de alcançar você e glória a Deus por isso. A segunda coisa que eu aprendo aqui no texto é que Deus transforma as nossas identidades. Então aqui havia um povo que era chamado de não povo de Deus, que eram os gentios. E havia um outro povo que sempre foi chamado de meu povo, que era os judeus. Por causa da obra de Jesus Cristo, agora Deus chama todos os povos para ser o povo de Deus. Todos os povos para ser a família de Deus. E com isso Deus muda a nossa identidade. Nós não somos mais órfãos, nós não estamos mais desamparados. Agora eu e você podemos nos tornar filhos por adoção de Deus, porque Ele nos chamou e isso muda a nossa percepção da nossa identidade. Hoje você é um filho amado de Deus, você é uma filha amada de Deus e essa percepção dessa identidade faz com que aumente a nossa consciência de valor. Porque se Deus me amou a ponto de me criar, se Deus me amou a ponto de me manter vivo, se Deus me amou a ponto de me salvar, de trazer para perto, como que eu posso pensar que eu não tenho valor? Eu sou amado por Deus, Ele escolheu me adotar, sabe? Esse princípio aqui ele é fundamental. Há filhos da barriga e há filhos do coração. Eu, por exemplo, tenho 2 filhos biológicos que nasceram da barriga ali da minha esposa, Keila, filhos biológicos, mas existem filhos por adoção. Uma vez, um amigo me contou a história, ele tinha tanto filhos biológicos quanto filhos por adoção. Ele me contou a história que a filha biológica dele chegou para ele e falou assim: pai, eu queria ser filha por adoção, assim como minha irmã é. Ele: por que você está dizendo isso? Aí ela falou assim: porque eu sou filha biológica, eu nasci, o senhor teve que me amar, mas a minha irmã não, ela é filha do coração, o senhor escolheu amar ela. Eu quero te dizer que Deus escolheu te amar, Ele escolheu te criar, Ele escolheu você e isso aumenta muito a nossa concepção de valor. A terceira coisa que eu aprendo nesse texto é que o nosso valor está no nosso chamado, na nossa identidade, no nosso propósito. A vida costuma definir as pessoas pelo seu passado, por aquilo que elas fizeram, por aquilo que elas deixaram de fazer, pelos erros que elas cometeram. Mas Deus nos define pela identidade que Ele nos dá e pelo nosso chamado. Então, eu quero te aconselhar a esquecer, a deixar as coisas do passado no seu devido lugar e a focar em quem você é e para o lugar que Deus está te levando. Não deixe o passado definir você. Não deixe os erros do passado definir quem você é. Davi, ele adulterou, Davi, ele matou, Davi cometeu erros, mas ele não ficou
relacionado com isso. Pelo contrário, apesar de ter adulterado, cometido erros, a identidade dele foi definida como um homem segundo o coração de Deus. Então não importa muito o que as pessoas vão dizer, aquilo que os teus amigos vão falar, aquilo que os teus inimigos vão narrar, importa aquilo que Deus diz a teu respeito. E hoje ele está te chamando de filho, de filha, hoje ele está te chamando de alguém que tem um chamado. E essa é a quarta coisa que eu aprendo aqui nesse texto. Todo filho de Deus é chamado por Deus. Todo filho de Deus tem um chamado. Hoje a gente pensa que chamado por Deus é só o pastor e os missionários, mas isso é um equívoco. Todo filho de Deus é chamado para discipular, todo filho de Deus é chamado para pregar o evangelho, todo filho de Deus é chamado para fazer a diferença na sociedade. Então Deus tirou você do império das trevas, do lamaçal do pecado, e Ele te coloca aqui no reino dele para você servi-lo, para você cooperar com a missão, para você fazer parte daquilo que Ele está fazendo. E hoje eu quero perguntar para você, você está fazendo parte daquilo que Deus está fazendo? Você está envolvido na missão de Deus nesse mundo? Você está fazendo parte, contribuindo, agregando, abençoando vidas? Porque esse é o meu e também é o seu chamado. E hoje eu quero que você ore comigo, primeiro agradecendo a Deus pela graça dele. Porque a graça dele fez com que um povo que não era dele se tornasse dele. A graça dele fez com que Deus nos salvasse. A graça fez com que Deus nos desse a identidade de filhos. Deus escolheu te adotar. A graça de Deus nos deu um chamado. Mesmo a gente não podendo cooperar, mesmo a gente atrapalhando mais do que ajudando, Deus escolheu nos envolver naquilo que Ele está fazendo. Eu queria que você orasse agradecendo a Deus. E se você ainda não aceitou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, você também pode agora convidar Jesus para entrar no seu coração e fazer morada. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia. Nós queremos agradecer porque o Senhor nos alcançou. Pai, perdoa os nossos pecados, santifica a nossa mente, purifica o nosso coração e que o Senhor nos dê no dia de hoje a consciência de que nós somos filhos, que o Senhor nos escolheu, que nós somos amados pelo Senhor e que nós temos o ministério da reconciliação e nos usa, Pai. Esta é minha oração, em nome de Jesus que eu oro. Amém, amém e amém. Se inscreva, por gentileza, nesse canal, ative as notificações e manda essa mensagem aqui para todo mundo. Você é um missionário da internet, um entregador de boas novas. Um grande abraço e até amanhã.